Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, com o embaixador de Cristo, Fernando Pereira Batista. Olá, paz e graça a todos, aqui é o Fernando Pereira Batista, aqui no canal Yahushua Reina para sempre, com a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Quero mandar paz e graça a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal, aqueles que não são inscritos, que venham se inscrever. Deus tocando em seus corações, é só vocês tocarem na letrinha vermelha e inscreva-se, rapidinho você está inscrito. E aqui nós vamos passando esse conhecimento e vamos fazer esse canal crescer no conhecimento dessa graça verdadeira de Deus, da graça revelada ao apóstolo Shaul, ao apóstolo Paulo. E aqui nós vamos passando esse conhecimento a vocês, meus queridos irmãos. Estes dias nós estávamos fazendo testes e no aplicativo, porém não deu certo. E a gente vai continuar por aqui no celular, porque mais para frente vem mais coisas boas, coisas ótimas. E aí a gente vamos aqui passando esse conhecimento aqui na fé, com Cristo ressuscitado, com o Espírito do Altíssimo dentro de cada um de nós. Porque agora nós somos todos filhos do Altíssimo, todos filhos de Deus, vivendo numa condição melhor. A condição na Bíblia, na revelação, na ilha de Pátima, João, é chamado de novo céu e nova terra. Hoje eu peço aos queridos irmãos que acompanhem essa leitura, acompanhem texto e contexto, porque aqui nós vamos passando esse conhecimento. Eu peço aos queridos irmãos que os irmãos acompanhem esse raciocínio aqui com a mente iluminada da graça de Deus. Eu falei que no quinto vídeo, na quinta parte, eu falei que na sexta parte nós íamos mostrar alguns capítulos aqui, confirmando que nós, como espírito, essa carne humana, como espírito, nós já existia desde os tempos primordiais, categoricamente falando, antes da fundação deste mundo físico, terreno, literal. E isso é muito maravilhoso. Então vamos lá. Eu peço aos queridos irmãos que abram a vossa Bíblia. Eu creio que a câmera está melhor agora. Nós fizemos aqui uns ajustes, né? E nós demos uma arrumada aqui para imagem ficar melhor, e aí isso é maravilhoso. O texto base para a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue é Hebreus capítulo 2, versículo 14, e eu terminei a quinta parte dizendo que este ser que foi preso por 1000 anos, simbolicamente falando, ele voltou a operar de novo, por um tempo. E esse tempo foi o tempo que os filhos de Deus, os escolhidos, a eleição estava lá, antes do juízo, os eleitos foram salvos, eles foram arrebatados vivos. O arrebatamento da Bíblia, o arrebatamento verdadeiro da Bíblia é tirados do mundo da lei e colocado no mundo da graça. Este é o verdadeiro arrebatamento. Não é o arrebatamento das religiões, da religião que fez filmes mais filmes, primeiro arrebatamento, segundo arrebatamento, terceiro arrebatamento, deixado para trás 1, 2 e 3. Não é nada daquilo de Hollywood. Aqui o arrebatamento bíblico eles precisavam sair daquela condição chamada de segunda morte, Hebreus capítulo 2, versículo 14, onde todos eles estavam com medo da morte, em seus corpos físicos, como nossos aqui. Eles estavam com seus corpos abatidos. Por quê, Fernando? Porque aquele corpo e aquela alma que estava ali na velha aliança estavam sem Deus no mundo. Estavam sem o Espírito de Deus. Os escolhidos, nós já falamos que Deus entrava e saía deles pelo entendimento. Deus entrava e saía deles, porém aqueles que não tinham entendimento,
esses aí, eles pereceram, deixaram de existir para sempre, chamados filhos da perdição, aonde muitos irmãos de graça persistem, insistem em dizer que eles ainda existem. Mas aqui nós no canal entendemos com a mente iluminada que eles deixaram mesmo de existir e que não tem mais salvação na nova aliança. Não existe salvação, essa palavra, e não existe uma condenação. O que existe hoje é o reino de Deus estar aqui eternamente, que é uma condição melhor, e as carnes que estão aqui participando, os espíritos que estão participando de carne e sangue, que tiver o entendimento da graça, herdará o reino de Deus. Então vamos lá, porque eu estou vendo aqui, a câmera está me mostrando aqui 12 minutos e 11 segundos. Então vai ser rápido mesmo esse vídeo. Eu falei a vocês que eu ia ler o Apocalipse capítulo 20, versículo 10 em diante. Então vamos lá, o tempo é pouquinho aqui, vamos rapidinho. Temos aí 6 minutos. Apocalipse capítulo de número 20, aqui é chamado por eles, na teologia futurista, o Armagedon, a batalha final, a batalha de Megido, né? Megido, nos filmes onde Satanás será derrotado para sempre, que eles colocaram um ser espiritual, um ser das trevas, de chifres, o Poseidon, da mitologia grega, depois da mitologia romana. Então, vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10 em diante. O que diz, Fernando? Eu peço aos queridos irmãos que vamos ler do versículo 7, aliás, eu falei que ia ler do versículo 7 até o versículo 10, para nós já estar passando aqui os capítulos e os versículos, mostrando muitos espíritos que existia antes da fundação do mundo, antes de participar da imagem de Adão, da imagem adâmica, de corpo, sangue, alma, porque hoje nós sabemos que temos só corpo e o próprio Deus dentro desse corpo, aqui na nova aliança. Aqui, a nova aliança da Bíblia, meus queridos irmãos, é o novo céu e a nova terra. Esta é a nova aliança da Bíblia. Eu peço aos queridos irmãos que peguem a sua Bíblia, fique à vontade. Vamos fazer essa leitura para nós entender aqui com a mente iluminada. Fique à vontade. Aqui é o canal Yahushua Reina para Sempre. Passamos conhecimento da graça de Deus. Nós tratamos aqui com a escatologia consumada, com a visão preterista completo. Aqui a visão preterista completo, que eles colocaram o preterismo completo, porque eles dão nome para tudo. Nós acreditamos que as profecias estão todas cumpridas. Aqui no canal, quando eu via muito irmãos falando do preterismo completo, eu até marquei aqui na minha Bíblia com a caneta, lá na página, lá em branco, lá. Eu não acredito no preterismo completo. Eu mesmo coloquei. Não acredito nessa doutrina. Por isso que eu falo, meus queridos irmãos, que até eu mesmo me surpreendi, porque quem dá o entendimento não é o irmão, não é a irmã. Quem dá o entendimento é a graça de Deus, é o próprio Espírito de Deus, que faz nós entender, ler com entendimento, ler na Bíblia com entendimento ali, olhando a Bíblia. Quando eu comecei a ler Mateus 24, 34, quando eu comecei a ler Lucas capítulo 21, texto e contexto, comecei a ler Marcos 13, comecei a ler as profecias de Miqueias, de Daniel, de Ezequiel, a profecia de Naum, de Zacarias. Deus foi me dando esse entendimento. E isto, Deus foi esclarecendo para mim, esta iluminação da graça de Deus, que tudo já está feito. Tudo.
já está consumado, a obra dele no madeiro foi perfeita. A obra dele no madeiro alcançou, foi feito para a nova aliança. Os irmãos entendem? E hoje eu não vivo mais uma falsa esperança. Respeito a sua opinião, irmãos evangélicos, futurista que espera a volta de Jesus ainda, a segunda volta de Jesus, porque a segunda volta já se deu. Eu sempre cito esse capítulo aqui, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17, capítulo 4, verso 17, que ele diz, o apóstolo Pedro, escrevendo aos seus ouvintes, o pregador da circuncisão, que mais tarde também foi revelado o evangelho da graça a ele, que pregava o evangelho, falando assim no português Brasil, o evangelho da lei. E ele diz que o juízo começaria pela casa de Deus. E quando nós lemos isso, quando nós lemos Mateus 24, 34, não passará esta, ali estava, o texto estava no tempo presente da época. Não era um tempo vindouro, um futuro incerto. Não passará esta, ele estava falando com aquela geração que ele estava vivendo. Os irmãos entendem? E Pedro diz que o juízo começaria pela casa de Deus. E ao escritor aos Hebreus diz, capítulo 9, 27, 28, ele diz que está ordenado que um homem morra uma vez só. Isso, morte biológica. Depois viria o juízo de Deus. Ele apareceu uma vez, tirou pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez sem pecado. Isso é muito interessante. E aparecerá a segunda vez para aqueles que aguardam para a salvação. Olha como isso é impressionante. Aparecerá para aqueles que aguardam. Eles estavam aguardando ou não estavam? Estavam aguardando. Os irmãos entendem?